Olá, boa noite, amigos e clientes Ânima. Sejam bem-vindos à nossa temporada Novas Carreiras, o que elas vão nos ensinar. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Nessa temporada, nós vamos nos inspirar nas carreiras ainda não tão conhecidas. Estamos discutindo tendências para inspirar você a transformar a sua trajetória profissional. Me diga, será que diante de tantas incertezas acabamos desenvolvendo uma certa gratidão ou satisfação pelo nosso trabalho, pelo nosso emprego atual? Ou nós buscamos novos significados para esse trabalho, o famoso propósito profissional, o famoso engajamento, aquilo que nós desejamos deixar como herança, aquilo que pode ser diferenciado dentro da nossa carreira. Boa noite, Ângelo, como Boa vai? noite, tudo ótimo e você? Você me ouve bem? Muito bem. Que E você? bom! Obrigada, estou te ouvindo bem também. Estou dando aqui boas-vindas, fazendo a apresentação da nossa temporada, né? E comentando um pouquinho o nosso objetivo nessa temporada, né, Ângelo? Como a gente conversou no nosso bate-papo, de nos inspirarmos, né? Nesse contexto de pensar em carreiras que ainda não são tão conhecidas. Enquanto o pessoal está chegando, eu estou fazendo essa introdução, que é falar sobre esse objetivo, né? Carreiras que não são tão conhecidas, trajetórias profissionais que as pessoas estão traçando, novas configurações de trabalho nos servirão para pensar, né, na nossa trajetória profissional, nas nossas decisões. Vamos nos inspirar, né? Para quem está Boa. chegando agora, o Ângelo Rossi Zarantoniello, muito bonito o nome, é Agile Coach e Digital Business no Itaú Unibanco. Começou a carreira em tecnologia, né, como programador mainframe em 2007 e só conheceu o Agile em 2015. Eu quero que você me conte a sua trajetória. Ângelo, seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Espero conseguir contribuir e inspirar para que todos possam entender um pouquinho da minha carreira. E, bom, falando um pouquinho sobre mim, como você já comentou, eu trabalhei com tecnologia, eu comecei com tecnologia. A gente brincou, né? Você falou assim, vamos contar um pouquinho sobre a sua trajetória. Eu brinquei e falei, tudo começou com um tapa na porta. Agora é o momento de eu te explicar o que que é isso, o que que aconteceu. Curiosa. Então, eu fui criado com o meu tio, né? Meu tio que conduziu a minha criação aí, eu morava com ele. E eu estava desempregado na época, tinha 18 anos, estava desempregado. E um belo dia, eu dormi até meio-dia, ficou bravo com isso, entrou no meu quarto, deu um tapão na porta, assim, falou, cara, levanta daí, você tá pensando o quê? Você já tem 18 anos, tem que fazer alguma coisa, corre atrás e tal. Agradeço todos os dias por conta desse tapa, foi ótimo. O melhor de tudo é que foi só na porta, não foi em mim. Mas ele me cobrou muito disso e no mesmo dia eu me inscrevi para algumas oportunidades na área de tecnologia. Eu já estava fazendo faculdade, né? Desde da minha adolescência, sempre fui muito cobrado com relação aos estudos, né? A gente morava num bairro mais afastado, periferia, então ele sempre me cobrou muito para que eu não caísse, né, nos perigos que esse tipo de bairro traz para a gente. Então eu sempre me forçou a estudar bastante. Eu já estava na faculdade de tecnologia, e aí eu comecei a me candidatar para um monte de oportunidade, várias vagas, e graças a Deus apareceu uma oportunidade excelente. Eu entrei para trabalhar em uma empresa de tecnologia que fez toda a minha formação como programador. Eles pagaram vários cursos para mim. Eu vejo poucas empresas fazendo isso hoje em dia. São programas de formação mesmo de profissionais. Nesse nível, as empresas fazem programas, mas não no nível que eu fiz. Eu fiquei 9 meses só estudando. A empresa pagava o meu salário e eu entrava às 8, saía às 5, só estudando, saía de lá e ia para a faculdade. Então, meu dia era estudo o dia inteiro. E depois ainda fiquei mais uns 3 meses só desenvolvendo, mas sem projeto real, mas com o intuito de desenvolver mesmo conhecimento e confirmar se eu tinha, né, conseguido aprender para trabalhar nos projetos reais da empresa. Então, eu fiquei basicamente um ano só estudando. E aí tracei essa carreira de tecnologia até 2015. Em 2015, um grande amigo meu, Anderson Mendes,
Ele ainda não entrou aqui, mas fica o convite aí. Depois a gente, quando ele entrar, eu comento de novo. Convida ele, que é um profissional excelente. Hoje ele é diretor de inovação na BRQ. Ele foi seu E mentor? ele foi mais que um mentor, ele foi um amigo. Sim, ele também teve um papel de mentor, mas ele me deu muitas dicas de coisas. Ele tinha tem ainda, né, uma visão de futuro muito boa. Então, ele falou, cara, olha para esse tipo de metodologia, olha para esse tipo de negócio que vai bombar. Hoje ele está E na eu, BRQ, hoje ele é diretor da na BRQ consultoria. de inovação, consultoria de tecnologia. Ele trabalha com design thinking, tem essas abordagens. E aí ele me falou, ó, estuda que vai ter bastante oportunidade para vocês. E aí eu comecei a estudar, mas ainda não tive muita oportunidade logo que ele me falou, porque ele realmente me falou com uma certa antecedência, mas foi bom porque quando a oportunidade apareceu, eu estava preparado. Então eu fiquei basicamente aí 8, 9 anos trabalhando com programação, e aí eu migrei a minha carreira para uma carreira mais de líder servidor, né, de liderança, olhando para a formação de times de desenvolvimento. Então foi uma oportunidade muito bacana. E aí a empresa passou por um processo de transformação como um todo, todas as áreas, não só tecnologia, RH, jurídico, marketing. Hoje eu considero a BRQ um grande case de empresas com filosofia Lean, ágil, empresas que realmente são centradas no cliente com foco em melhoria contínua. Então é realmente uma empresa muito boa para se trabalhar. E aí, quando a empresa começou essa transformação, eu já vinha estudando. Então, as oportunidades foram aparecendo e eu consegui me desenvolver nessa parte de liderança e com métodos ágeis. E aí é onde eu estou agora. Não larguei mais, me apaixonei por essa área e realmente é algo que me traz muita felicidade, muita satisfação em trabalhar. Quando você, o que que faz exatamente, né? Você fala com uma paixão, é interessante isso. Quando as pessoas, a maioria dos mentorandos, dos profissionais que eu entrevisto, que eu assessoro, quando estão conectados ao seu propósito, usam a palavra paixão. Parece uma palavra-chave, né? Nesse contexto de atuação. É aquele que esquece de tomar água, aquele que esquece de almoçar, fica ali naquele estado de flow, né? Envolvido com o que está fazendo, é delicioso, né? E melhor ainda, ser remunerado. Parece até uma utopia para quem está fora, né? Poxa, será que um dia eu vou trabalhar em algo a qual eu esteja realmente apaixonado? Sim, é possível. Eu escuto as pessoas usarem bastante essa palavra. O que faz um Agile Coach? Conta pra gente. Bacana. Como o nome fala, eu costumo brincar que o coaching, a metodologia coaching, o coach, Ih, o legal. cara que inventou, o cara que inventou não era um cara muito criativo, né? E o nome ele gera uma certa confusão em várias áreas, várias profissões. O Agile Coach é um treinador da filosofia Lean Agile. Então, ele leva para as organizações esses valores, esses princípios. Então, ele é o responsável por treinar e disseminar isso para dentro da organização, dentro da área de atuação dele. Então, tem diversos tipos de atuação do Agile Coach. Tem Agile Coaches que atuam mais com times, tem Agile Coaches que atuam com múltiplos times e olhando a camada de média gestão, né? E já tem alguns profissionais que o mercado chama de Enterprise Agile Coach, que é o cara que olha para a cultura organizacional da empresa de uma maneira mais ampla, mais sistêmica, né? Então tem vários níveis aí de atuação, e aí não é hierárquico, não é um é chefe do outro, é realmente campo de atuação mesmo. O profissional atuando em determinada área da organização. É claro que o cara que atua dentro do contexto de estratégico da empresa é um cara que provavelmente mais experiência, mais bagagem, já atuou em outras áreas diferentes e ele consegue atuar com mais maestria. E o Agile Coach, ele fica dentro de que estrutura? Sempre dentro de uma estrutura de TI? Não, hoje, por exemplo, eu atuo no Itaú Unibanco, eu sou Agile Coach lá, e eu estou dentro da estrutura de RH. Essa mudança foi recente, então no início, quando começou o processo de transformação do banco, na transformação digital do banco, a área de coaches estava assim dentro de tecnologia. E o que é meio que normal, assim, a maioria das organizações começam esse tipo de trabalho com times de tecnologia. E aí hoje estão surgindo termos como business agility, né? Agilidade dos negócios. Nada mais é do que você pegar essa filosofia e impor para o negócio como um todo. Impor não é uma palavra boa, mas
Disseminar. fomentar, disseminar na organização como um todo. Então, hoje eu estou dentro da estrutura de recursos humanos. Dentro da estrutura de recursos humanos, você age autônomo, você tem as pessoas de recursos humanos treinadas em metodologias ágeis para poder ter essa interação com você. Como é que funciona essa relação, né, entre a estrutura que você está e a sua atuação como Agile? Bacana. Falando especificamente da organização que eu estou hoje, como é grande, né, a gente está falando de uma organização gigante, tem uma área bem completa e dentro da mesma estrutura de recursos humanos tem profissionais especialistas em inovação, em transformação cultural, tem consultoras de pessoas, né, dentro da mesma estrutura, tem eu atuando como coach, né, como Agile Coach. Então tem um grupo multidisciplinar dentro da mesma estrutura, todos trabalhando em prol da transformação da organização. Então, tem várias disciplinas diferentes. São sempre projetos transformacionais. A Lucimar está perguntando aqui para a gente qual que é a diferença entre o Agile Coach e o consultor BP, né? O consultor de recursos humanos, porque ele também tem um papel de facilitação e de business, né? Então, quais são as diferenças, basicamente? Hoje, lá no banco, por exemplo, a consultora Pessoas, ela atua como um par nosso, a gente atua em conjunto. Então, ela é muito mais focada na questão pessoal mesmo, humana, desenvolvimento de carreira, né, cultura, processos de recursos humanos como um todo. E eu e o grupo de pessoas que realmente lá é muito grande, né, tem um grupo muito, muito bom. Tá, alguns colegas estão aí assistindo a nossa live, muito bom. Prestigiando. Prestigiando. E a gente atua mais olhando para o mindset mesmo, para a filosofia, a linha Agile, para as práticas, para os princípios e ajudando na disseminação desse conteúdo para a organização como um todo. Que benefícios você recentemente colheu utilizando as metodologias, agindo como um Agile Coach dentro do contexto de uma empresa tão grande como o Unibanco, né, que tem mais de hoje que 30 mil, 40 mil colaboradores? Nossa, pegou, mas eu acho que é até mais de 50 mil. A galera mais de 50 mil. Se quiser me ajudar com esse número aí, porque eu não sei de cabeça não, é bastante. Benefícios, não só no Itaú, assim, eu venho trabalhando com isso já há 4 anos, então tem alguns benefícios que eu posso contar. O primeiro foi o pessoal, foi um benefício muito importante o Jorge comentou mais que isso, eu não sei quantos números. Mas o benefício muito de realização pessoal, assim, eu me encontrei, me conheci e através do trabalho de Agile Coach eu mergulhei muito no autoconhecimento. Então esse foi um dos maiores benefícios para mim, é importante falar sobre isso. Para a organização como um todo tem vários, como são abordagens focadas na melhoria contínua, desperdício. Eu gosto muito da abordagem de uma empresa que chama Knowledge 21, né? Que é a K21, que eles olham para a agilidade dentro de um prisma de 4 perspectivas. Então, tem a perspectiva organizacional, né, cultura, tem a parte técnica de eficiência, tem a parte de negócio, olhando mais para eficácia, e tem a parte de qualidade. O Agile Coach ele vai navegar dentro dessas 4 perspectivas para buscar desenvolver aquele ambiente que ele está trabalhando, seja o time ou a organização, dentro das 4 perspectivas. Então, quando você trabalha essas 4 áreas, tem vários benefícios. No ambiente cultural, como você trabalha a questão de você limitar a quantidade de coisas que as pessoas fazem ao mesmo tempo. Então, muitas vezes a gente entra num time para trabalhar e a primeira coisa que a gente analisa é que a quantidade de coisa que essas pessoas estão fazendo ao mesmo tempo, ou seja, elas estão sempre muito cobradas, sempre puxando mais trabalho do que elas têm capacidade de entregar, e isso acaba criando um estado de cobrança excessiva interna do próprio time. Então o time se cobra muito e acaba não dando vazão para o trabalho, porque começa um monte de coisa ao mesmo tempo. Então quando você entra e faz um trabalho de mostrar, né, com modelos até matemáticos, mostrando, ó, se você limitar a quantidade de trabalho em progresso, a sua vazão vai aumentar e, consequentemente, você vai atingir a entrega para o seu cliente mais rápida, que muita gente confunde a velocidade com a agilidade.
né? A velocidade acaba sendo um reflexo da agilidade, né? A agilidade é a capacidade que você tem de responder rapidamente a mudanças. Então, quando você trabalha isso, você traz benefícios para a pessoa, consegue trabalhar mais tranquila, e não significa que ela vai ter menos performance, ela vai continuar até aumentando a vazão e a performance dela, e atendendo ao cliente mais rapidamente. Então, o benefício é muito visível na maioria das organizações, porque a pessoa que está trabalhando lá, o indivíduo, ele tem uma melhora no trabalho dele e em como ele se relaciona com o trabalho. Consequentemente, ele não perde produtividade, pelo contrário, ele aumenta e atende o cliente dele de uma maneira mais rápida, né? Ele consegue reagir às necessidades do cliente de uma maneira mais rápida. E esses são os principais benefícios que eu vejo, assim, além da cultura de melhoria contínua. Então, quando o time, a organização entende que sempre há espaço para melhoria, né? Isso é muito bom, porque você sempre vai se cobrar para melhorar um pouquinho, ao invés de você querer atingir um patamar e se cobrar para chegar lá e quando você chega, beleza, está tudo bem, não, você está diariamente buscando melhorar um pouquinho continuamente. E isso, ao longo do tempo, vai trazendo um benefício para todos muito grande. As pessoas precisam passar por algum tipo de imersão para entender a metodologia ágil, ou simplesmente você, como consultor, usando essa linguagem super simples que você usa, né? Super fluida, você chega, você interage, você treina, usando o seu treino comportamental, você começa a assessorar a consultoria e é isso? Ou as pessoas precisam ter alguma preparação para utilizar a metodologia do seu serviço dentro da empresa? A gente utiliza de várias abordagens, né? Treinamento é uma delas, então a gente busca treinar sim, porque a base teórica ajuda muito no entendimento. E a gente faz muito trabalho de workshops e até trabalhos de dinâmicas que a gente chama de hands-on, mão na massa mesmo, pegar, sentar do lado da pessoa e falar assim, ó, seu modelo de trabalho é esse, vamos refletir sobre os problemas que você tem hoje e quais as opções que a gente tem para mudar essa forma de trabalho para gerar o objetivo e atingir os resultados que o time ou a organização precisa chegar. Então é um mix de coisas. Rola treinamento, sim, teórico, porque ajuda a embasar. Rola muito workshop e mão na massa com a galera para que eles assimilem os valores e os princípios no dia a dia. Né? E esse acompanhamento, essa mentoria, essa consultoria no dia a dia. Eu costumo brincar que um bom Agile Coach, ele está dentro do barco com a galera remando. Ele não fica só de fora gritando, rema mais forte. Ele está ali junto no dia a dia para ajudar com que as pessoas assimilem e colham os frutos necessários. Muito bom. O Gustavo está dizendo, esse cara manda muito bem. Com a galera aqui Obrigado. super carinhosa, te acolhendo. Que bacana. Sejam bem-vindos. Boa. Escrevam aqui os comentários. Esse reconhecimento é muito importante, é muito bem-vindo. Que legal. Que bacana. Obrigado, muito obrigado. Eu estava olhando o seu artigo no LinkedIn, que está muito bem escrito, com imagens, né? Você é sempre didático, né? Tá sempre com muita energia, com muita alegria, né? E eu percebi, primeiro você montou lá o que você chama de framework, né? Do Agile Coach, né? Eu sei que só esse tema já dá uma live inteira, mas eu queria que você desse aí passasse um pouco desse tempero. O que seria esse framework, né? Ou esse termo, que inclusive oriundo da Lisa, né? Que é uma Agile Coach, uma americana, não é isso? Uma autora americana, eu vi que você se inspirou nela. Isso, esse framework, para quem tiver curiosidade de consultar mais a fundo, no meu artigo ele tem a referência lá, mas ele é do Agile Coach Institute, é um instituto focado em Agile Coach, da Lisa Adkins, que é uma das cofundadoras, e ela escreveu um livro que recentemente foi traduzido, então para quem quiser ler em português, agora tem em português, acho que foi mês passado que lançaram em português, bem bacana. Mas, de forma resumida, ele aborda algumas competências que o Instituto acredita que são necessárias para o Agile Coach. Então, tem competência lá, por exemplo, Lean Agile, né, que é a base para tudo. Então, um profissional que quer trabalhar nessa área, ele precisa entender os valores, os princípios, as práticas e conhecer aquilo que a filosofia prega e como colocar isso em prática. Só que para fazer isso e para suportar tudo isso no dia a dia, esse profissional vai precisar de outras competências.
Então, tem competências de coaching, aí olhando para a metodologia de coaching mesmo, que você conhece bem. É, e aí, essa é uma das competências, para você procurar desenvolver a competência de coaching, porque o Instituto entende que em alguns momentos o profissional vai precisar se colocar em postura, não que ele vá fazer o processo de coaching com o time ou com o indivíduo, mas ele vai se colocar numa postura de coaching, ou seja, numa postura neutra e de facilitação para conduzir o time, ajudar o time a criar opções e fazer escolhas, né? Então, essa competência é uma das competências necessárias. Uma outra competência é a competência de facilitação, né? Muito solicitada em diversas profissões hoje em dia. Questões de comunicação, comunicação assertiva, comunicação não violenta, gestão de conflitos. Aliás, Então, você colocou no topo ali, né? Eu notei que você criou ali um gráfico bem ilustrativo. Você colocou no topo, se eu não me engano, foi o quê? Comunicação assertiva, adaptação a mudanças, não foi isso? As é, principais que aparecem lá como soft skills, não é isso? Isso, eu fiz uma pesquisa com 60 grandes agilistas aí do mercado, e esse gráfico que você está citando é resultado dessa pesquisa, né? Bacana. Olhando para o mercado, quais as competências que esses profissionais enxergam ou que as empresas têm exigido deles no dia a dia. Então, essa pesquisa foi resultado disso. E comunicação ganhou disparado, que hoje em dia eu acho que em outras áreas também vai aparecer no top 3. A comunicação é realmente um soft skill muito exigido nos dias de hoje. Então, facilitação é uma dessas competências. E aí depois ela aborda três competências, que é a maestria em negócios. Então, o Agile Coach precisa conhecer um pouco de negócios, né? Para você conseguir, como você está lidando com negócios, você precisa entender e falar a linguagem deles. Como você também lida com times técnicos, então você também precisa entender um pouquinho. E aqui rola uma confusão. Algumas pessoas falam assim, então, e até por conta do meu background, eu recebo muitas essas perguntas. Ah, você foi programador, então para eu ser um bom Agile Coach, eu preciso ter skill técnica, eu preciso ter sido um programador, eu preciso saber de programação? Na minha opinião e na minha visão, não precisa. Mas você vai precisar, se você estiver trabalhando com um time técnico que entrega software, você vai precisar conhecer a linguagem deles. E a linguagem é a fala. Pô, os caras falam palavras como deploy, release. Aí você pode olhar e falar, meu, o que é isso? Você precisa entender o idioma que esse cara está falando. Você não precisa saber fazer o que ele faz, mas entender o idioma dele, você vai precisar aterrissar um pouquinho. Então precisa ter essa competência também. E o lado cultural, né? Como você está lidando com uma transformação cultural, o que é muito importante ter alguém, né? Uma consultora pessoas, alguém do lado especialista nessa competência, mas você precisa ter uma noção básica de quais são os gatilhos da cultura, de como que, qual que é a reação quando você mexe com o tema cultural da organização. Então você precisa ter essa noção e é muito bom se tiver alguém de RH junto para ser seu par e trabalhar com você essa parte da mudança. Ou seja, E você um outro, pode estar num projeto dentro de TI, e aí realmente ser um programador faz todo sentido, mas você pode estar em um projeto dentro do marketing, imerso num projeto no marketing, ou imerso num projeto no próprio RH, por exemplo, né? E aí ser um programador não necessariamente uma condição que vai te diferenciar. é isso mesmo. Eu conheço vários Agile Coaches que são com background de psicologia, de background totalmente humanas e são excelentes profissionais. Alguns dos melhores que eu já trabalhei, eles nunca foram programadores, mas eles têm essa competência de lidar muito bem e eles foram atrás do conhecimento técnico para falar a língua do time que ele está trabalhando. Eu costumo brincar, eu chamo isso de domínio de linguagem. Né? Você, independente de onde você for trabalhar, você vai entender a linguagem que o cara está falando. Que se você não falar a mesma língua que ele, você não vai conseguir ajudar ele. Então você precisa ter esse conhecimento. É uma carreira sempre como consultor, né? Então é uma carreira em Y, como é a carreira do BP, né? Do Business Partner, do consultor de recursos humanos, né? Isso. E algumas vezes você vai atuar assim como consultor, outras vezes você vai atuar mais como um facilitador. Mas eu concordo com a sua abordagem, assim, é uma carreira em Y e você vai precisar ter um conhecimento e desenvolver competências dos dois lados. E tem que também, uma coisa que me chama muito a atenção na sua fala, além da comunicação assertiva, além da adaptação à mudança, você desenvolver um nível de autonomia muito grande, né? Porque não é uma carreira que você tenha tempo de ficar necessariamente o tempo todo reportando. Você tem que ter metodologias ágeis, óbvio, né? Para gerar essa comunicação
e dentro desses projetos em imersão você fazer essa agilidade acontecer. Se você tiver com seu cargo, vamos dizer que hierarquizado, né, você perde toda o core, né, todo o objetivo, né, da sua função. Então, exige de você um nível de autonomia muito grande, não? Sim, e a autonomia traz responsabilidade, né? Então, esse tema é muito sensível, porque muitos profissionais, quando começam a trabalhar nessa forma de trabalho, sentem falta do direcionamento do que fazer, né? Muitas pessoas estão acostumadas com isso. Cara, ó, você vai fazer, hoje você vai fazer isso, isso e isso. O cara faz isso, o A, B e o C certinho e vai embora para casa feliz. Nesse modelo de trabalho é muito auto-organizado, né? Então o time tem que ter a maturidade para se cobrar, para ter transparência para a informação fluir bem, porque senão a necessidade de reportar, de conduzir o trabalho é muito grande. Então exige um nível de maturidade do profissional, mas concordo com você, precisa ter autonomia e liberdade dentro de uma forma de trabalho. Por exemplo, lá no Itaú, não dá para você dar autonomia para o profissional fazer o que ele quiser, porque é uma empresa muito grande, senão vai ficar um negócio muito desconexo, né? Não vai, as áreas não vão se conectar, não vão se falar. Então a gente tem sim um modelo de trabalho estabelecido, claro que é um modelo evolucionário, ou seja, ele vem evoluindo ao longo do tempo, né? Mas isso é a base para o profissional trabalhar dentro da área que ele for atuar. E aí ele seguindo essa base, ele consegue ter autonomia para atingir os objetivos que a área precisa, né? Que bacana. Boa noite a todos que estão chegando agora. A gente está conversando com o Ângelo, Agile Coach, contando para a gente como é que é a trajetória dele, os desafios. Eu queria abordar agora, Ângelo, um tema que todo mundo deve estar se perguntando, né? Como é que é esse momento, né? Nesse cenário atual. O que você tem percebido de desafios? Não especificamente na sua empresa, né? Mas como um profissional de Agile, né? E o que você tem sido desafiado nesse momento de tantas mudanças, incertezas, né? Como é que tem sido para você? O que você tem notado? Bacana. Esse eu acho um tema muito importante, porque para mim foi um grande desafio em vários aspectos, né? Hoje, por exemplo, eu estou trabalhando remoto, eu estou trabalhando de casa, mas o meu filho, por exemplo, ele tem 3 anos e a gente teve que tirar ele da escola porque não fazia sentido ele fazer aula remota. Ele ficava 5 minutos na frente do computador e largava a aula. Então eu estou trabalhando de casa com uma criança de 3 anos, a minha esposa também trabalhando de casa e a gente tem que se ajudar. Graças a Deus ela faz boa parte, ela consegue me ajudar aí, ela ajuda o Lucas, mas a gente tem que, né, equilibrar os pratinhos profissionais e pessoais. Esse foi um desafio. Hoje eu estou mais acostumado, a gente conseguiu já se organizar com relação a isso. Mas falando especificamente da minha área de atuação e do meu papel, um dos desafios maiores foi a questão do trabalho remoto, porque a gente brinca que as pessoas não ligam mais a câmera, não tem mais esse contato visual, né? Muito mais no áudio só. E isso para a gente é muito difícil de gerar conexão, né? É uma das competências do coaching, de metodologia, a construção de confiança, empatia, gerar conexão. Isso é muito difícil de forma remota. Então você tem O que criar rapport, outro. né? Que a gente chama, né? O rapport. Isso, fazer o rapport é difícil remoto, porque ainda mais com o vídeo desligado, você não consegue nem ter a leitura facial de como a pessoa está reagindo para aquilo que você está falando. Então você acaba tendo que buscar outros meios de entender aquilo que ela está falando, que muitas vezes ela não fala o que ela quer falar, mas ela está usando palavras para dar uma, né, mudada naquilo que ela realmente quer falar. E você tem que ter essa sensibilidade para se conectar bem com isso, ter uma escuta Uau. ativa muito forte para entender o que ela está te passando e conseguir fazer as perguntas certas e trazer para a consciência o tema que você precisa para trabalhar. Então, Então, assim, essa questão do rapport e a conexão, eu acho que é um grande desafio. Um outro desafio, eu lembrei agora, desculpa até, mas só para não esquecer, é a questão dos treinamentos. Porque como a gente faz muito treinamento, muitas vezes a gente buscava nos treinamentos fazer mão na massa já no treinamento. Então, trazer algum tipo de case, alguma dinâmica, mão na massa. E essa dificuldade de fazer com que as pessoas assimilem o conhecimento de forma remota gerou uma necessidade de adaptação. Hoje a gente já está mais adaptado, a gente já consegue fazer alguns treinamentos de forma remota adaptados, mas foi um desafio muito grande. Assim. E você lembra de uma situação atual, recente,
de uma conquista recente que você, mediante o cenário, né, de mais, vamos chamar de crise ou incerteza, e que você se superou, que você se encontrou, falou assim, caramba, essa situação me desafiou, foi uma coisa nova para mim, e tem tudo a ver com adaptação a mudanças, né? Que é um dos skills que é muito exigido, né, do Agile Coach. Agile Coach. Tem, nesse quesito do treinamento, assim, acho que essa foi a grande lição nesse período. Tem alguns treinamentos de por exemplo, método Kanban, Design Think, Design Sprint, são metodologias aí focadas no desenvolvimento de soluções centradas no usuário. A gente fazia muito treinamento mão na massa, então no presencial utilizava. Tem muita gente que brinca, né? Você só cola um post-it, a 3M ficou rica com vocês e tal. A gente usava muita dinâmica com post-it, visual, gestão visual. Então, quando veio esse cenário, como que eu faço para fazer um treinamento no nível que a gente fazia, sem perder essa essência do mão na massa? Então, esse foi um desafio. Recentemente, além de trabalhar no Itaú, eu faço um trabalho como instrutor de treinamentos de design sprint, de metodologias ágeis, numa empresa de inovação que chama Garage Criativa. E recentemente eu fiz um treinamento de design sprint, em que eu consegui com que os alunos fizessem todo o treinamento de forma remota, mas mão na massa. A gente levou uma pessoa especialista no case de mercado, a gente foi tratar do síndico profissional, e vamos pensar nos problemas que o síndico profissional está passando na pandemia e como que a gente pode propor soluções, ideias de solução para atender esse profissional. Então foi uma experiência muito bacana, deu certo, fiquei muito contente. Você escolheu o case positivo. mais desafiador do momento, né? Que é síndico profissional, mas realmente você é uma pessoa que se desafia. Eu acho que talvez esse seja um dos temas, né? Um dos profissionais ou pessoas dentro do condomínio, dos condomínios que tem sido bastante desafiado. Eu queria te pedir até essa gentileza, depois você colocar o link aqui do Garage, porque eu acho que é bacana as pessoas conhecerem, né? Para você convidar quem está aqui com a gente, conhecer os seus treinamentos e participar. Deixa aqui para a gente depois também, acho que vai ser bem legal. Bacana, deixo sim, obrigado pela oportunidade. E também alguns links, quem quiser deixar aqui com a gente, links de ferramentas gratuitas que estejam utilizando, de interação em reunião, ferramentas didáticas que façam com que a gente crie essa proximidade, esse rapport, essa troca através do online. Deixa as dicas aqui nos comentários, porque de fato facilita muito, né? A gente estava comentando quando a gente estava construindo o roteiro, o desafio da docência, né? Como é que o professor interage na sala de aula, criando essa atratividade, esse dinamismo, essa proximidade, esse humano, né, estando presente. Começando, claro, pelas crenças das não barreiras que existem aqui, pelo fato de estarmos online, né? Mas também utilizando outras ferramentas. Então fica aqui o meu pedido para a gente compartilhar. Então tem boa noite a galera que está chegando, a Thaís que acabou de chegar. Boa noite. Boa noite para todos, sejam bem-vindos. O tempo passa super rápido. O que mais? O que mais? Além disso tudo, né, de implementar Para falar do Agile, eu queria uma opinião sua como profissional, né? O que que as pessoas que querem implementar a metodologia Agile, profissionais de RH, consultores, né? Que querem contratar profissionais como Agile Coach nas organizações, qual é o primeiro passo na sua opinião, né? Por onde a gente começa? Quando a gente quer implementar metodologia ágil, a gente sabe que a dinâmica de tomada de decisão é outra, a gente sabe do ganho que você mesmo trouxe agora, que é o benefício, né, da forma de trabalhar, do nível de produtividade, a diminuição da dispersão, da entropia, né, a conexão com a cultura, a força de aceleração em prol do resultado do negócio e outras coisas que você mencionou aqui, super bacana. Mas para esse pontapé inicial, como é que você vê, né, os selecionadores, os recrutadores que buscam construir essa estrutura, trazer essa metodologia para as empresas? Por onde começar? Que reflexões fazer? Bacana, muito boa pergunta.
e até um alerta, assim, eu gosto muito da abordagem de você saber para onde você está indo e que problema que você está querendo resolver. Se você olhar para dentro do modelo ágil e começar a pesquisar, você vai ver várias, que a gente chama de framework, né? Formas de trabalho, métodos, metodologias, tem um monte, assim, e cada dia nasce uma diferente. E muitas empresas buscam entrar nas organizações para vender essas formas de trabalho, né? O business dessas empresas são esses. Do lado da empresa que está contratando isso, eu alerto para onde você quer chegar, que benefício que você quer com a metodologia ágil e que problema que você quer resolver. Será que é realmente necessário mudar completamente a sua forma de trabalho de uma vez, de uma hora para outra, ou é melhor você entender para onde você quer ir, quais são os problemas que você tem e que você quer resolver, quais são os desafios que você precisa vencer, e aí sim, aos poucos, traçar um plano junto com profissionais especialistas do mercado para resolver esses problemas de forma sistêmica. Então, ao invés de você se apegar a um método, a um framework e implantar ele na sua organização, busca entender qual o problema que você quer resolver e aí aos poucos você vai evoluindo e mudando a sua forma de trabalho. Isso evita a resistência dentro da organização. Então, se você tenta mudar completamente a sua forma de trabalho de um dia para o outro, naturalmente você vai enfrentar muita resistência. E talvez isso até seja necessário, mas pelo menos reflita sobre isso. Será que realmente é um caso de sobrevivência você mudar tudo ou vale a pena você entender e ir fazendo de forma evolucionária? Então, olhando para a contratação de empresas, eu vejo dessa forma. Na sua pergunta, você comenta sobre o profissional, né? Você, como RH, você está buscando um profissional para trabalhar como Agile Coach ou, independente do nome que você vai dar para o papel, trabalhar dentro dessa área de atuação das metodologias ágeis. Buscar profissionais que realmente entendam os valores e os princípios daquilo que eles estão pregando e não só as práticas pela prática. No final das contas, o que a organização precisa é gerar resultado. Independente do segmento da organização que ela quer, é gerar resultado. O problema é que o modelo de consumo mudou. Então, não é simplesmente você ofertar o seu produto ou o seu serviço. Você precisa entender a forma de consumo. Então, busca profissionais que entendem isso, que não é simplesmente... Se o cara na entrevista chega vendendo uma forma de trabalho, um framework, um método, dá um passinho para trás e questiona esse profissional. Não é só isso, né? Só tem essa ferramenta no leque de opções dele, né? Ou se é realmente um cara que só sabe trabalhar de uma forma. Porque para a maioria das organizações não tem uma bala de prata, né? Que a gente brinca, vem aqui e trabalha com essa receitinha aqui que vai dar certo. Isso não acontece. Você tem que partir de um problema, qual o problema que eu estou querendo resolver, e aí buscar opções para resolver esse problema. E isso envolve uma série de coisas. Você vai precisar de pessoas especialistas em RH, em treinamentos para treinar as suas pessoas. Você talvez precise mudar a forma como a sua liderança encara o trabalho e os times. Os gatilhos que hoje você acaba gerando na sua empresa, como, por exemplo, benefícios, metas, motivações, isso tudo talvez precise ser revisto. A gestão dos seus projetos, a gestão dos seus portfólios, a forma como você faz isso, também talvez precise ser revista. Então, entende que tem vários olhares que você precisa procurar num profissional para que ele possa te ajudar realmente a gerar resultado e não simplesmente fazer prática por prática. E uma pergunta assim de ouro, né? O que você percebe com relação à cultura? Precisa ter uma cultura, um arquétipo de cultura ideal? Ou existe algum aspecto na cultura da organização que propicia, que facilita, que viabiliza você implementar um método ágil ou não? Tem sim aspectos que facilitam. Os principais, na minha opinião, transparência e confiança. Então, se você, por exemplo, entra num time para trabalhar e percebe que o time não é transparente, né, não se coloca no estado de vulnerabilidade, ou seja, não fala sobre os seus problemas, sobre os seus gaps, suas dores, se esconde muito, significa que é um ambiente de baixa confiança. Num ambiente com baixa confiança e pouca transparência, é mais complexo você conseguir aplicar os métodos ágeis. Então, vai precisar trabalhar esse contexto e esse ambiente primeiro,
para que as pessoas entendam o benefício que tem por trás, é um pouco de andragogia, né? Se você tentar ensinar alguma coisa e o cara não vê o benefício que ele tem, ele não vai aprender e só vai perder seu tempo ali. Então, é um pouco disso. O Rafa está dizendo aqui, muito bem colocado, né, Rafa? Tem um trabalho humano para ser feito, né? O time estando coeso e tendo uma relação de confiança, de troca, né? Eu posso acrescentar colaboração também, ter um ambiente mais colaborativo, né? Onde você coloca a sua vulnerabilidade. Porque se o time estiver se blindando muito, como é que você trabalha a melhoria num time que está se blindando, né? As pessoas não colocam as questões para serem discutidas, né? Caramba, o tempo passa muito rápido. Eu queria te fazer várias perguntas que não vai dar tempo. Eu acredito que as pessoas aqui também, né? Aí o Gustavo, olha, Gustavo, você é terrível. Como construir confiança, Gustavo? Você dá 3 lives, Gustavo, para a gente falar sobre isso. É verdade, é uma excelente pergunta. Eu gosto muito da abordagem aí, dando uma dica para quem está assistindo de leitura, né? Tem um livro que eu li o ano passado e para mim foi o melhor livro que eu li, eu gostei demais. Um livro fácil de ler, muito, muito bacana, é do Patrick Lencioni, que em português é Os 5 Desafios da Equipe. E ele trata, né, uma história de liderança de um time de alta performance. E ele fala da pirâmide do time de alta performance e a base é a confiança. E é um pouco do que eu falei agora, como construir confiança, permitindo com que o time se coloque em estado de vulnerabilidade. Então, abrir espaço para que o time possa falar dos seus gaps, das suas dores, sem ser punido por isso. Então, se alguém levanta um problema da organização do time, uma dor, e ele é punido, né? Tem aquela analogia dos macacos num laboratório, né? Não sei se vocês já ouviram, eu vou falar bem rapidinho, prometo. São 5 macacos no laboratório e eles colocam uma escada com uma banana no topo. Quando um dos macacos tenta subir a escada para pegar a banana, os cientistas jogam água nele, né? E ele vai fazendo isso. Depois eles pegam e tiram um dos macacos e colocam um macaco novo. O que acontece? Esse macaco novo vai tentar pegar a banana. Antes de alguém jogar água nele, os próprios macacos seguram ele e tentam bater nele para que ele não tente aquilo. Por quê? Porque a cultura do local já sabe que se você tentar fazer aquela ação, você vai apanhar e todo mundo vai apanhar junto. Então isso molda a cultura. Permitir esse ambiente em que as pessoas falem dos problemas, façam ações, tenham atos de liderança e não sejam punidos por isso, é o primeiro passo, na minha opinião, para que você consiga ter um ambiente de confiança. Então, olha para o seu time nesse aspecto. Será que eles estão se colocando em estado de vulnerabilidade? Ou se quando eles se colocam e falam sobre os problemas, eles são punidos? Né? É um ambiente hierarquizado onde vem um e-mail do gerente falando, não, você não pode falar nesse nível com as outras áreas, com essa transparência, isso aqui tem que ficar em casa. Então, isso tudo são detalhes aí de times com baixa confiança, de empresas com ambiente onde não permite muita confiança. Então, trabalha essa questão de você permitir com que as pessoas falem abertamente sobre seus problemas e ajude eles a se desenvolver. Para isso tem uma metodologia, né? Os próprios líderes, né, devem conduzir isso de uma maneira adequada, com diplomacia, uma linguagem adequada, né, respeitando o espaço e o momento, o que deve ser dito e quando também, né? Então, nós precisamos ser treinados para isso, né? A vulnerabilidade, ela é um protocolo que deve ser treinado para ser usado, né? Respeitando o ambiente, a empresa, os colegas, né? Não é assim realmente tão simples. Então, realmente é uma pergunta muito importante. Eu queria te pedir também para deixar... Eu tô só fazendo pedidos para você, Ângelo. Queria te pedir para deixar nos comentários a dica do livro, porque eu fiquei interessada, achei bem interessante, achei bacana. Acho que as pessoas aqui também vão querer conhecer, para a gente compartilhar. Será que dá tempo de falar do Estuda que Muda? Você fala um pouquinho para a gente. Gente, o Ângelo, além de tudo, é sponsor de um projeto lindíssimo chamado Estuda que Muda. Conta pra gente, Ângelo, um pouquinho sobre esse projeto, para as pessoas conhecerem, prestigiarem. Obrigado, muito obrigado. Esse projeto é em parceria com 2 grandes amigos meus, com o Douglas Castanhari e com o Wesley. A gente fez a ideia do Wesley e ele me convidou para participar. Ele falou, cara, vem me ajudar e tal. O projeto tem como propósito ajudar as pessoas que querem entrar na área de tecnologia ou de agilidade, trabalhar com digital, com produtos digitais. E com isso a gente quer gerar conteúdos relevantes para que as pessoas possam se inspirar e
se planejar e se organizar para como fazer essa transição de carreira, ou entrar ou mudar, para quem está numa carreira de mais técnica e quer entrar para a área de agilidade, ou vice-versa. Então, a ideia do canal é realmente trazer conteúdo para as pessoas se inspirarem, e aí a gente conta um pouquinho de histórias, né? A Bianca já participou com a gente, muito bom, muito obrigado por ter participado. Histórias como a sua e como a de outros profissionais que a gente levou para o canal, para inspirar e realmente falar assim, ó, realmente o estudo permitiu com que eu mudasse de vida, com que eu mudasse a minha realidade. Eu sou um caso desse e a ideia é realmente disseminar isso para outras pessoas. Então, quem quiser compartilhar o canal do YouTube, chama Estuda que Muda. A gente faz live toda quinta-feira. Então, acompanhem a gente lá, compartilhem com pessoas que vocês entendem que estão nessa situação de buscar mudar de carreira e deem feedback para a gente melhorar continuamente. Que lindo o seu trabalho, parabéns mais uma vez, belíssimo, Ângelo, muito bacana a sua iniciativa. Aqui a Lu está dizendo que orgulho em ver profissionais jovens trazendo inovação e um novo jeito de acrescentar e inspirar pessoas, né? Então não basta ter mudado sua carreira, ter mudado a sua trajetória profissional, mas trazer o seu relato, criar um canal e apoiar as pessoas a fazer isso. Então é super bacana, né? Isso que é o exemplo de escalar, né? Escalonamento, né? Isso que é escalar um negócio, né? Um negócio que é transformação de carreira. Parabéns. Eu queria Muito encerrar obrigado. aqui agradecendo, queria ouvir uma frase sua de inspiração, embora a gente tenha escutado tantas, mas queria ouvir uma frase de inspiração, agradecendo já a presença de todos aqui e nos prestigiar nessa quarta-feira tão importante. Novas e carreiras, o que elas vão nos inspirar, Ângelo? Conta aqui pra gente, o que que você me diz? Vamos encerrando aqui. Boa, eu vou usar a frase que a gente utiliza no canal, é só o conhecimento e permite voos maiores, então realmente o conhecimento como palavra ampla, que é o autoconhecimento, o conhecimento de habilidades comportamentais e técnicas, então quanto mais conhecimento realmente vai te ajudar a voar e objetivos e desafios cada vez maiores. Então essa seria a minha mensagem de inspiração. E compartilhem, desenvolvam esse conhecimento e compartilhem com as pessoas. Eu acredito que é a única forma que a gente tem de mudar uma sociedade, mudar todo um ambiente que a gente vive. Então, é assim que é o meu propósito. Então, o meu propósito é realmente inspirar e desenvolver pessoas e organizações. E eu entendo que para isso eu preciso me conhecer e me desenvolver cada vez mais. Belíssimo, muito bom e isso e tem tudo a ver com a frase que você colocou no seu artigo no LinkedIn, que eu já deixei aqui nos comentários, que é ensine tudo que aprender. Muito bonito. Perfeito. Parabéns mais uma vez. Eu deixo um grande abraço para você, Ângelo. É um privilégio te conhecer, conhecer o seu trabalho e ter essa troca e parceria profissional. Um beijo para todos que estão aqui. Obrigada pela participação e a gente continua com a nossa temporada. Um beijo grande. Beijo, muito Boa obrigado, noite. admiração mútua. E tamo junto. Quem quiser me seguir no LinkedIn, fica à vontade para me mandar uma mensagem, trocar conhecimento, trocar figurinha. Eu tenho escrito alguns artigos, fiquem à vontade para comentar. Abraço grande. Tchau. Obrigada. Boa noite. Beijo, boa noite.